Olá, turma. Eu sou Mauro Martorelli, arte educador do Fábrica de Cultura de Jaçanã. Vocês estão na videoaula de produção audiovisual para a internet, né, para a web. E hoje a gente vai falar rapidamente sobre iluminação e câmera. Tá? Então eu vou apresentar alguns equipamentos para vocês aqui, para vocês se inteirarem. Mas é importante falar que a iluminação é um pouco diferente do que a gente usa em teatro ou nas nossas casas e tudo mais. A lente da câmera ela tem uma outra sensibilidade para a captura de luz, e eu vou mostrar algumas imagens aqui com exemplos do que a gente chama de luz quente, luz neutra e luz fria. Tá? Então a gente vai ver que a gente tem uma variação da radiação que parte do vermelho para o azulado, tá? E como isso altera no que a gente chama de índice de reprodução de cor, né, e da captura de luz. Então a gente tem, além dessa questão, a gente tem uma questão que é como a gente pode captar essa imagem, né, e como que a gente pode captar um vídeo e alterando a percepção desse vídeo através da alteração dessa percepção. Então, tem agora uma outra imagem aqui com relação à questão da temperatura de couro, relacionado à questão da hora do tempo do dia, né, o que elas podem representar. Então, eu estou vendo essa imagem que ela vai começando mais laranjada para vermelho, com radiações, vai chegando no ponto mais neutro, onde ela é mais inteiramente branca, e depois ela vai decaindo novamente para essa definição onde a distância da luz do sol vai adiando mais radiação de luz azul no final do dia. Enfim. A outra questão é quando a gente fala não só de temperatura de cor, mas quando a gente fala da questão de como a luz está sendo projetada no objeto desejado. Então a gente tem uma relação entre luz dura e luz macia, né? Então a gente tem soft light e a hard light. Nem nessas imagens que eu vou passar agora, tem a imagem dessa moça, né? Tá vendo? A gente tem no lado esquerdo de vocês, a gente tem uma imagem que está captada com a hard light, né, com uma luz que está com um foco de incidência direto, e a outra com soft light, que é uma luz que é difundida, uma luz que ela chega macia. Então você tem a presença dura das sombras, né, e na outra a gente tem a presença das sombras difundida, ficando mais macia mesmo, né? Ela não marca a presença das sombras. Então, para a realização desse efeito, a gente usa alguns outros equipamentos, que são equipamentos de focais diretos, né, que são refletores, que eu vou passar agora as imagens. Esse é um refletor Fresnel, né, que é usado no cinema, que é o mais comumente usado, né? Ele tem esse nome por causa da lente. E a gente tem outros elementos que podem ser utilizados mais caseiramente, né, que a gente pode reproduzir também essa mesma relação com refletores LED, que nem esse refletor que eu estou mostrando para vocês aqui, que é um refletor de jardim, que é usado para fora de casa, mas que pode ser, e ele tem todas as variações, desde a luz quente até a luz fria, para serem utilizadas, né, e nada impede que você possa cobrir e fazer o efeito do soft light. Eu vou mostrar dois refletores aqui, né, o de soft light. Esse primeiro que vocês estão vendo, ele montado, né, ele completo, né, e agora ele sem a tela da frente que faz a difusão, para vocês verem como que é dentro. Então nada mais é do que assim, um tecido refletivo, né, com um revestimento prata, né, com as lâmpadas dentro, difundindo, e o pano da frente faz a questão de difundir a luz e ela não chegar dura. Esse outro refletor, que é um refletor indireto, né, que é um assimétrico de soft light, onde a lâmpada está escondida dentro da parte de baixo, né, onde está revestida.
Também isso tudo dá para ser reproduzido de forma caseira, dá para ser feita através usando lâmpadas convencionais, né, lâmpadas de fluorescentes, lâmpadas LEDs, e você consegue chegar num resultado bem aprazível, bem interessante. Outra lâmpada que é bastante em moda, bastante difundida, são as ring lights, né, que estão sendo vendidas pela internet. Eu vou mostrar aqui 3 exemplinhos, né, delas. E aqui com o resultado de uma moça sendo iluminada com uma ring light, né, e agora a foto do rapaz sendo iluminado com um ring light. Então ali eu estou mostrando no lado esquerdo, você está vendo o exemplo dele iluminado com uma luz ambiente normal e com a ring light destacando no ponto central do rosto dele. Essa ring light também pode ser feita de forma caseira, pode ser feita de forma artesanal, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é uma ring light feita com lâmpadas de LED convencionais. Você faz um recorte de madeira, né, com os bocais de lâmpada, e você coloca essas lâmpadas, que são lâmpadas de baixa amperagem, né, que fazem o mesmo efeito que o efeito da ring light, né, a própria lâmpada. E também, se você cobrir e tiver um difusor, né, um tecido difundindo na frente, você também consegue fazer o mesmo efeito da soft light que a gente mostrou anteriormente, né. A importância da compreensão tanto da temperatura quanto dessa questão da relação da difusão é para construir os sets de filmagem, quando a gente tem que fazer iluminação de destaque, que é onde está o personagem, as pessoas que vão ser entrevistadas. Por exemplo, aqui estou mostrando na imagem aqui a foto do estúdio com as cadeiras, né, e você vai ter um fundo infinito, no caso aqui é um fundo de chroma key, né. O que acontece? Você precisa ter pontos focais de iluminação diferentes para cada uma das áreas. Então você precisa destacar os elementos que estão à frente, mas você precisa iluminar o fundo para que você tenha um desenho definido de recorte. Então você pode ver, tem luzes que estão apontando de forma difundida ao fundo. Então você tem uma iluminação feita para o fundo e você tem uma iluminação feita para a frente. Então você tem que destacar essas duas coisas. E agora um outro exemplinho, mais uma vez o exemplo de como isso funciona e como isso pode ser usado, né, como isso efetivamente pode ser usado, né, um trechinho da gravação do Matrix, aqui com essa imagem, né, de como eles foram reproduzindo o efeito usando o efeito do chroma key com iluminação. E você pode ver bem que há uma iluminação que está apontada aos atores e uma outra iluminação completamente diferente apontada para o fundo, né? Hoje é só, queridos. Então tá, forte abraço, até semana que vem.